Olá pessoal, dando continuidade aqui aos vídeos, vamos comentar sobre um assunto um pouquinho mais delicado, mas que me chegou algumas perguntas aqui. Então eu vou tentar responder de uma forma bem simples, mas isso já é para quem já está estudando, para quem já se aprofundou um pouquinho, tanto no material como nas práticas internas e nos estudos falando um pouquinho sobre o universo, sobre outras raças, sobre espiritualidade, enfim. Vou tentar aqui explanar um pouquinho. Deixo como sugestão, sempre deixo nos vídeos aqui, procurem ler um livro chamado O Livro de Urântia. Então marquem aí, O Livro de Urântia. Vou escrever na descrição aqui do vídeo, eu ponho o nome. Procurem os materiais do Rodrigo Romo, tem um material muito vasto dele, é muito bom para esclarecer isso mais a fundo. Para quem já estuda, para quem quer estudar ou para quem está começando agora, eu recomendo. Procurem os materiais do Mata e Silva, vai ajudar a complementar. Os materiais do Ramatiz, principalmente os escritos por Norberto Peixoto, gosto bastante do material dele. Os materiais do Wagner Borges, que eu sempre recomendo também, são excelentes. Assim como os tratados budistas, os tratados taoístas, os tratados iogues, os clássicos. Isso tudo vai ajudando aí juntando as diversas linhas dentro do caminho, tá? O caminho é o mesmo, só que cada um escolhe aí a forma como vai caminhar. Mas enfim, voltando aí ao assunto, quando a gente fala em dimensões, karma, dharma, o que estamos fazendo aqui na Terra, isso é um assunto muito abrangente e cada um vai ter uma forma de enxergar isso. Se eu colocar só a minha opinião aqui, talvez para alguns seja uma coisa de louco, então já começa a fugir um pouco do propósito do que é o canal, que é falar das práticas internas, daquilo que a gente pode conseguir fazer a partir da alquimia interna, da metafísica, enfim, da yoga, do qigong, do tai chi, que é o propósito. Mas de forma bem resumida, dentro do material que espero eu que vocês já estejam estudando, pelo menos alguma coisinha. Para quem for leigo, serve aí de incentivo para estudo nos materiais que eu já falei para vocês. Mas a gente tem múltiplos universos, tanto material, né? Material, quando a gente fala, é o aspecto de matéria densa, matéria física, né? Quando a gente fala de mundos espirituais, é aquilo que está além da matéria física, que não é acessado comumente pelas pessoas. Então, o mundo material é o mundo daquilo que a gente pode utilizar os sentidos mundanos para ver, ouvir, enfim. Aquilo basicão todo mundo já sabe. Quando a gente começa a falar dos mundos espirituais, a gente tem muitas camadas aí. Então, não vou me estender muito, né? Isso daí seria uma conversa para muitas e muitas e muitas horas. Então, recomendei já um material para vocês estudarem. Mas, de forma direta, a gente está num mundo de 4 dimensões. Não são 3 dimensões, por favor. A gente tem altura, largura, profundidade e densidade. Então, altura, largura, profundidade e densidade. Então não estamos no mundo 3D. Tem algumas pessoas que acham que o mundo de 4 dimensões, né, é o mundo dos sentimentos, é o mundo das emoções. Na verdade é um mundo que a gente está, que é um mundo dos sentimentos e um mundo de emoções. Então a gente já vive numa 4D aí, em contrapartida do que algumas pessoas costumam dizer. E isso é o que eu acho, tá? É a forma como eu vejo, é a forma como eu sinto. É a forma que está dentro das minhas práticas. Cada um tem a sua, cada um interpreta da forma como lhe cabe. Então a gente tem aí o mundo de 4D, que é o mundo que a gente está. Plano de 5ª dimensão seria o equivalente ao nosso plano astral. É o plano do astral que se desdobra para baixo e para cima, em maiores densidades ou dimensões mais sutis. Então, quando a gente fala do corpo astral, já comentei isso em outros vídeos, é um corpo ectoplasmático, então tem uma matéria ectoplasmática lá. Não é a mesma coisa que a matéria densa física, é um mundo um pouco mais sutil, né? Trabalha numa dimensão um pouco diferente. Então ali a gente tem desde camadas mais densas até camadas bem sutis, onde a gente aprende muita coisa para ir subindo aí na nossa escaladinha que as pessoas consideram como evolutivo. Depois a gente vai entrar nesse aspecto, se há ou não evolução nesse sentido.
Aí depois a gente tem aspectos, né? Corpo mental, inferior e superior, corpo búdico, corpo causal, corpo átimo, corpo morontial, enfim, a gente tem muitos corpos aí. De maneira geral, quanto mais a gente sutiliza a nossa energia, mais fácil é da gente acessar esses outros planos. Quanto mais denso, em planos mais densos, a gente vai por ressonância. Então a nossa chave mestra é sempre a nossa ressonância. Aquilo que a gente deposita a intenção, aquilo que está enraizado no subconsciente para além do subconsciente. No equivalente ao nosso corpo mental, que se desdobra em múltiplos corpos. Então a gente tem mais ou menos, a nível Terra, 7 corpos, a nível dessa galáxia, desse sistema solar, 32 corpos. Nesse universo que a gente está atualmente, 72 corpos. E no universo maior, né, em relação a esse pequeno universo que a gente está, 144 corpos. E quando a gente passa aí desdobrando isso daí, vai para 360 corpos. E assim sucessivamente. Quando a gente fala de corpos, não significa que cada vez que a gente desdobra uma dimensão, a gente assume um corpo novo. O corpo, da forma como a gente entende, de forma mundana, né, o equivalente à nossa interpretação aqui mais humana da coisa, quando a gente fala de um corpo, é um veículo de manifestação. Então aí entra já alguns parênteses no negócio todo. Quando a gente desencarna, deixa o corpo físico e assume o corpo astral, ou um corpo mental, a gente está falando que a gente está entrando em um outro corpo de uma dimensão diferente que a não material. Quando eu falo material, não tem a ver só com o plano dimensional humano. Qualquer planeta ou estrela, qualquer mundo dimensional, material, a gente pode assumir um corpo de forma material. Depende da intenção e da experiência que a pessoa precisa de passar aí, ou que se propôs a passar para entender algumas coisas, ou para sentir, né? Então a gente pode assumir qualquer corpo. A partir de determinada dimensão, já não existe essa questão do dualismo, de utilizar um corpo ectoplasmático ou um corpo mental. A partir dali são manifestações de consciência. Então, quando algumas pessoas dizem, eu estou utilizando o meu eu sou, a maior parte não sabe nem o que está falando. Essa que é a verdade, tá? É muita teoria, pouca prática e menos ainda realização. Então, normalmente a gente tem que aprender com pessoas que já realizaram o método, que já conseguiram de forma consciente estar utilizando esses corpos para ninguém ficar viajando na maionese. Não importa o que eu já fiz ou deixei de fazer, eu estou passando aqui um conhecimento para vocês, cada um busca o seu aí, da forma como lhe cabe. Mas de forma geral, a gente utiliza vários corpos de acordo com o plano de manifestação que a gente está. Se é um plano mais sutil, a gente tem que estar vibrando no tempo adimensional, num plano mais sutil, numa vibração mais sutil, para a gente se conectar àquela realidade mais próxima da fonte. Então, quando a gente passa pelas yugas, as yugas são os ciclos que o universo gira em torno de si mesmo, né? Em torno de uma estrela, ou em torno de um buraco negro, ou de um centro. Quanto mais afastado a Terra está em relação ao Sol central, é o que a gente chama de idade das trevas. E quanto mais próximo ela está do Sol central, desse sistema que a gente está agora, mais próximo da idade da luz. Por que disso? Porque todo Sol, toda estrela massiva, funciona como um logos, né? Que é o que o pessoal chama de logos solar. O logos solar é uma consciência muito sutil. Então, quanto mais próximo a gente está dessa consciência sutil, mais sutil a gente tem que estar para comportar esse nível de energia. Aí é onde entra a separação do joio e do trigo, toda aquela coisinha que o pessoal costuma falar bastante por aí, para quem já está estudando, claro. Então, a separação do joio e do trigo se dá a partir do momento em que você já não se conecta mais com aquela vibração a qual a era solar está passando. É como a gente está passando no momento, né? Isso não é uma coisa de 1 ano, 2 anos, 10 anos. São coisas de centenas de anos, milhares de anos. Então procurem estudar um pouquinho sobre as yugas. O livro A Ciência Sagrada, do Sirico Tesfer, é excelente para isso, tá? Então recomendo ali. Ele escreveu isso a pedido do Mahavatar Babaji, que é um imortal da linha Yogi. Então ali vocês vão encontrar um material muito rico, explicando um pouquinho sobre esses ciclos das yugas.
Então, quanto mais afastado o planeta ou a estrela está em relação ao Sol central, é o que a gente chama de Idade das Trevas, onde as consciências estão mais densas. Então, é o instinto puro, é mais animalesco. Isso não tem a ver com bom ou ruim. Tirem esse conceito, saiam da caixinha do bom ou ruim, do certo ou do errado. Aqui a gente está falando já em uma profundidade mais alta, em uma profundidade para quem já está estudando. Então, o dualismo tem a ver com a experiência necessária para o aprendizado ou para a conscientização de determinado ser. E aí eu já vou não vou entrar em discussão sobre isso, tá? Eu volto a dizer, o meu entendimento não é a verdade absoluta, mas aí a gente já começa a quebrar um pouquinho o que as pessoas entendem como evolução, que o karma é evolutivo. Na verdade, o karma é simplesmente uma lei de causa e efeito. Se você bater o dedo na mesa, você vai machucar o seu dedo. Não é porque a mesa é ruim, é porque você bateu o seu dedo na mesa. Assim como se você chutar uma pedra, vai machucar o pé. Então isso não é porque a pedra é ruim. Percebe a diferença? Isso é lei de causa e efeito. Se a gente desrespeita as leis do céu e da terra, as leis maiores, não tem a ver com a lei dos homens, a gente vai contra a natureza do universo e acaba sofrendo por isso. A gente tem que arrumar aquilo que a gente criou, uma energia que enraizou. São os nós, né? Os nós kármicos, os contratos, que geram uma situação em que a gente tem que corrigir. E essa correção tem a ver com o que a gente alimenta no nível do subconsciência. Então, se você faz algo que você se arrepende, que você se culpa e não consegue tirar isso de si, você alimenta essa energia e, como eu já expliquei em vídeos anteriores, essa energia aí vai ficar vinculada a você. E enquanto você não aprender a se desdobrar, a desprender dessa energia do passado, do presente ou do futuro e partir para uma energia que não é temporal, né, que não está ligada simplesmente às restrições do tempo, você acaba ficando, de certa forma, preso ao ciclo de reencarnação. Então, o ciclo de reencarnação não tem a ver literalmente com karma, tem a ver com que a gente gruda na nossa mente, que a gente gruda no nosso aspecto espiritual, que nos faz ir e vir para a Terra ou outros planetas. Tá? A gente está aqui na Terra, mas vale lembrar que a gente está passando pela experiência humana, mas a gente já foi em muitos outros seres. Então o pessoal aí que gosta de meter a boca em tudo quanto é raça de outros planetas, né? O pessoal que já estuda e que tem um entendimento um pouquinho mais forte, fica criticando raça X, Y e Z, está indo em detrimento de si mesmo, porque você não sabe se você já utilizou também um corpo dessa determinada raça que você critica hoje. Eu não estou falando de raça humana, eu estou falando de seres de outros locais, de outras dimensões, de outros planetas, estrelas. Então, quando o pessoal tem esse nível de preconceito, vê-se o tamanho da ignorância espiritual da pessoa que não entendeu nada ainda. Mal sabe que muitos dos espíritos que trabalham nas diversas linhagens aqui da Terra são também considerados extraterrestres. Tudo aquilo que está fora da Terra é um extraterrestre. Então, a não ser que seja um espírito humanoide, que já reencarnou ou encarnou em algum momento aqui na Terra, é também um extraterrestre em diferentes dimensões. Então, muito do que a gente entende de mundos espirituais são mundos extraterrestres. Qualquer dimensão diferente do que a gente entende como comum ou normal, que é a matéria densa, né, a matéria bariônica, é mais denso ou mais sutil é a camada ao qual o ser se encontra. Então esse preconceito a gente tem que tirar de lado aí para que a gente possa viver realmente com a nossa família, universo afora e em outros universos também. A gente tem 7 universos, 7 grandes universos, né, que giram em torno do que a gente chama de princípio ou causa de todas as coisas. Então vamos imaginar aí de uma forma bem tosca, vamos imaginar que a gente tem um donut, uma rosquinha, e no meio dessa rosquinha tem algo que rege todos os superuniversos. Então a gente tem 7 superuniversos, a gente está num desses 7 superuniversos que eles consideram, eles dão o nome de Orvoton, né? Então Orvoton é esse superuniverso que a gente está, e dentro desse superuniverso a gente tem vários universos. A gente não tem só esse universo que a gente está. Então vamos imaginar, a gente está no 7 superuniverso, considerado ou chamado de Orvoton, e a gente está num pequeno universo que eles chamam de Nebadon. E dentro desse pequeno universo, que é tudo
ou o mais próximo do que a ciência comum consegue interpretar, né, nos planos materiais, a gente tem infinitas não, né? A gente tem centenas de milhares de galáxias, sistemas solares, e a gente está num planetinha aqui. Se vocês buscarem a proporção da Terra em relação ao Sol, do Sol em relação a Sirius, de Sirius em relação a Alcione, de Alcione em relação a Caniace Maior, enfim, vocês vão perceber o que é o macrocosmo e o microcosmo de uma forma diferente. Por exemplo, se a gente está num planeta, a gente está utilizando esse corpo, e a gente é também a nossa contraparte espiritual, então a gente faz parte de seres. E quando a gente fala do universo manifesto e manifesto, a gente está falando de seres, de consciências. Seres, a gente não está falando de uma pessoa ou de um ser que tem uma cara humana. A gente pode estar falando de qualquer raça ou qualquer aspecto mental, ou aspectos que não têm uma compreensão humana correspondente. Mas vamos imaginar assim, do mesmo jeito que a gente está utilizando esse corpo físico, matéria, esse planeta tem uma consciência que habita. Então vamos imaginar aí que a Terra, a Gaia, né, Urântia, é o corpo físico de um ser que, para as pessoas mais que estão estudando aí, algumas chamam de Gaia, ou Urântia, tanto faz, ou Tiamat, o nome pouco importa. Então existe um ser que vive e que veste essa roupagem de terra no plano material. Assim como um ser veste a estrela que a gente chama de Sol, assim como um ser veste a roupa dessa galáxia que a gente está, assim como um ser veste a roupagem física desse universo, e outro ser veste a roupagem desse super-universo, e assim sucessivamente. Então a gente percebe aí, e eu não vou estar a fundo, que existe um fractal bem interessante no nível material. Então tudo que se expressa na materialidade é um desdobramento, né? Como se fosse uma sanfoninha, é um desdobramento do plano sutil, do plano espiritual, da forma como as pessoas entendem atualmente. Esses seres manifestam estruturas que formam aí os universos, superuniversos, galáxias, dimensões e planos. Então são superconsciências que fazem parte da gente. Então a gente é também parte de todas essas coisas. Assim como esses seres que a gente considera aí chamado também de filhos paradisíacos, co-criadores, deuses criaram os universos, assim como Cristo, Buda, Lao Tse se iluminaram e se tornaram conscientes de quem eles são nesse aspecto adimensional ou multitemporal, multiuniversal. A gente também é isso, só que a gente não está consciente de quem a gente é. Pelo menos a maior parte das pessoas não estão conscientes, porque não buscam seguir os ensinamentos básicos daqueles que se propuseram ensinar aqui e ficam enraizadas nesses preconceitos, nesses aspectos dogmáticos, crendices, enfim. Coisas que acabam colocando mais véus, que acabam colocando mais prisões aí, do que realmente libertando. Todos os grandes mestres não vieram aqui para ensinar religiões. Se vocês pegarem, eu escrevi isso há uns 15 anos atrás, mais ou menos, falando que Cristo não tinha criado o catolicismo, que Buda não tinha fundado o budismo, que Lao Tse não tinha fundado o taoísmo, e assim sucessivamente. Na verdade, eles ensinavam nas montanhas, nos vales, e que quem acabou criando as religiões, que no termo propriamente dito como religare, né, do latim, significa reconexão, que é o mesmo de yoga, eles vieram ensinar esse caminho de reconexão, ou de religare, da gente aprender a voltar e se conectar com Deus. Ou com a fonte, ou com o tal, aí depende do nome que vocês queiram utilizar, tá? Mas a única forma da gente voltar para isso é a gente se tornando consciente de quem a gente é, e a gente aprendendo a se desapegar das coisas mundanas. Então quando Cristo, né, passou o ensinamento lá de que todos vão a Deus através dele, é porque ele também é um caminho, ele também é parte do tal de uma forma consciente. Então Cristo, ou Buda, ou Lao Tse, ou Zambi, ou Allah, ou qualquer outro nome que vocês queiram dar, são seres que vieram até o plano material para ensinar o caminho de volta para casa. Então a gente vai passar aí pelas diversas moradas do Pai, ou as diversas moradas da Mãe, dependendo da forma de interpretação, para a gente voltar aí para casa, e na verdade esse voltar
significa a gente simplesmente se conscientizar de que nós estamos vivendo aqui e agora em todos os aspectos ao mesmo tempo. Então, para quem estuda aí um pouquinho de física quântica, para quem gosta um pouquinho desse aspecto, se a gente pegar o que a gente entende como átomo atualmente, se vocês pegarem a tabela de medição, se não me falha a memória, ele é equivalente na escala, né, a 10 a menos 1. Se a gente pegar a energia de um táquion, que é o mais próximo aí, mensurado pela física quântica, de uma partícula, ele seria 10 a menos 65, se não me falha a memória. Então essa partícula é tão pequenininha e ela é tão rápida que ao mesmo tempo que ela está aqui, agora ela está do outro lado do universo e coexistindo em todas as coisas ao mesmo tempo. Isso não significa que essa partícula é Deus, tá? Deus é tudo e todas as coisas, desde o meu óculos a essa parede, a eu, a você, a Cristo, a todas as coisas. Então tudo que existe é Deus. Todas as coisas é Deus. E isso daí, como diz vários amigos e vários mestres, não é algo que se explica, é algo que se sente, é algo que se torna. E a gente vai abrangendo essa consciência até que a gente se torne essa consciência, se dissolva nisso, nos múltiplos universos. E aí a pergunta que me fizeram é por que a gente é criado e largado aqui, como se a gente tivesse abandonado. E essa sensação que as pessoas têm hoje em dia é realmente isso, é uma sensação de abandono, de solidão, como se a gente tivesse sido colocado no mundo para sofrer, enfiar o pé na nossa bunda e largar aqui, para a gente se tornar escravo de ilusões, escravo de apegos. Então a gente acorda, come, dorme, reproduz e morre. Depois volta a nascer de novo e assim sucessivamente. Na verdade, nenhum ser celestial, nenhuma divindade, nenhum Deus criou o ser humano para sofrer ou para temer. Na verdade, criou para a gente ser livre, para a gente se tornar consciente de quem a gente é. A diferença é que a gente se propôs a experienciar esses planos mais densos, e realmente o plano denso, que a gente, principalmente nos planetas de quarentena, né, os planetas onde existem restrições, por assim dizer, a gente acaba com a memória apagada quando a gente passa a maior parte das pessoas, claro, tem pessoas que nascem com a consciência aberta, ou que em pouco tempo, através das práticas, acabam se despertando, né, despertando a consciência, e passam a lembrar das suas múltiplas vidas nesse planeta e fora dele. E quanto mais vão se tornando conscientes, menos restrita vão ficando essa questão mundana ou dualista, ou temporal, né? Aí foge da escala de tempo. Então a gente não foi criado para sofrer, não existe isso. O karma não existe como um meio da gente sofrer. Na verdade é uma resposta às nossas ações. Imagina se tudo fosse uma bagunça. O universo é um caos ordenado, de certa forma, né? É um caos harmônico, existe uma harmonia nisso tudo que a gente não compreende. Por exemplo, vamos imaginar assim, vamos para o macro e microcosmo. Então, quando a gente está falando do nosso corpo físico, a gente está vestindo esse corpo, assim como eu falei para vocês, como uma entidade veste o corpo da Terra, uma outra entidade veste o corpo da galáxia, do universo, assim sucessivamente. Então, quando a gente está utilizando esse corpo humano, uma partícula nossa, da nossa alma, uma parte, um fractal da nossa mônada, que é a nossa consciência maior, ou o nosso eu sou, se divide em uma pequena partícula e se espalha, não só nesse universo, mas em todos os locais onde há uma permissão e uma ressonância de experimentação. Então, ao mesmo tempo que a gente pode estar experimentando a matéria física no corpo aqui na Terra, a gente pode estar experimentando uma lá em Sirius, uma em Pleiades, uma em Arcturus, uma em Rigel, uma na constelação de Tarântula, uma em outro universo, em planos astrais, mentais. A gente pode ter centenas de milhares de partículas do que a gente entende como consciência maior espalhada por diversos níveis de experimentação. E a princípio não é para a gente sofrer, não é para a gente pagar por algo que a gente nem tem consciência do que fez. Isso seria uma coisa muito grosseira, pensando que uma forma de amor puro plasmaria seres ou criaria seres para sofrer. Ah, mas a gente está sofrendo porque a gente erra, porque a gente tem os pecados. Essa questão de pecados, de culpas e medos é o que realmente acaba prendendo a gente aqui. A gente está aqui para experimentar. É como se a gente estivesse criando um jogo e a gente vive numa realidade em que a gente é o observador, né? A gente está observando os personagens ali daquela novela, daquele drama cósmico, como diz Yogananda, né, e outros mestres. A gente está vivendo um drama cósmico ou a gente está vivendo um jogo. Então imagina, você está jogando um videogame
ou jogando um xadrez, e você é o personagem do jogo. Você não sabe que tem alguém mexendo no joystick ali, né? Então você está passando por uma série de situações para vencer o jogo. De certa forma, de uma maneira bem rudimentar, né? bem boba de falar, por assim dizer, bem tola, a gente é também uma parte, né? A gente está utilizando um avatar. Aquele filme Avatar, aquele filme Matrix, são marcos. Quem não assistiu, assista. Mas tem 3 filmes mais recentes que eu gosto muito. Recentes, entre aspas, né? Matrix é um marco, claro. Tem um pouco de verdade naquilo. O filme Avatar é muito daquilo. Então, se vocês prestarem atenção no filme Avatar, a consciência lá do rapaz que está utilizando um corpo humano e depois passa a assumir um corpo lá no mundo de Pandora, é como a gente transfere a nossa consciência. E é mais ou menos isso que acontece mesmo. A gente faz parte de uma consciência que não é manifesta, está nos mundos espirituais, da forma como a gente consegue explicar, e a gente se propõe a experimentar. Imagina como se você estivesse vivendo lá em Pleiades, por exemplo, ou lá em algum outro plano. Você fala, quero experimentar lá como é que funcionam as coisas lá na Terra. Aí você transfere a sua consciência de um corpo mais sutil para um corpo mais denso e passa a experimentar aquilo que passa ali. Só que quando você está experienciando, principalmente se a gente está num planeta em que existem restrições da gente acessar a nossa consciência crística, né? A nossa consciência búdica, consciência universal, a gente acaba esquecendo que a gente se propôs a isso. E aí é onde entra essa sensação de abandono, de solidão, como se a gente tivesse aqui largado a Deus dará. E na verdade a gente nunca foi largado, a gente só está experienciando por um período aí. E para a gente sair dessa condição, a gente tem que despertar, a gente tem que ascensionar para não ficar preso aos planos físicos ou até aos planos astrais. Felizmente tem muita gente que estuda, que acha que o suprassumo do desenvolvimento é desencarnar e ir para alguma colônia astral e viver felizes para sempre em alguma colônia espiritual. Isso está muito longe da verdade. E, na verdade, o corpo astral ele é temporal, ele é uma forma rudimentar também. A gente tem corpos muito mais sutis ou veículos de manifestação que não estão presos à matéria ou à necessidade de ectoplasma. Então, quando a gente constrói um corpo de luz, um Merkabah, né? Merkabah é um corpo de luz. E aí depende do entendimento de cada um, que são assuntos um pouquinho mais delicados. Então, quando a gente cria um corpo de luz e transfere a consciência, a gente não está mais enraizado ou preso ao aspecto só material humano. Então é onde a nossa consciência começa a despertar. E a gente vai aprendendo aí que não existe essa divisão, essa individualidade como a gente conhece. E aí é onde entram todos os ensinamentos maravilhosos de Cristo, de Buda, de todos os grandes mestres, que fala que a gente tem que ter humildade, fraternidade, amar ao próximo, todas essas coisinhas que a gente está cansado de ouvir desde criança, mas que acaba não pondo em prática pelo ambiente, pela forma como a gente é criado, pelas condições que a gente se encontra no planeta nessa era atual. A Terra já passou por centenas de realidades diferentes, tanto no plano físico como no plano astral e outros mais sutis. Tem muitos seres que coexistem aqui na Terra ao mesmo tempo que a gente enquanto corpo humano, e não existe essa divisão como a gente entende. Na verdade, a divisão é para a gente aprender certas coisas na necessidade da matéria. E quanto mais sutil a gente se torna, menos dependente disso a gente fica, menos a gente sofre. E aí a gente consegue cumprir o que a gente chama de Dharma. O Dharma é a nossa essência primordial. O Dharma não está restrito a culpas, medos, não está restrito ao karma. Karma, como eu já disse, e volto a repetir, é bem simples. É uma lei de causa e efeito. Não é uma lei que nos fala que a gente tem que ficar reencarnando para corrigir erros. Na verdade, os ensinamentos dizem que a gente tem que desenraizar isso da mente. A gente tem que liberar a nossa própria mente, a nossa própria energia. Eu já expliquei em um vídeo anterior aí, busquem no canal, explicando como funciona essa transmissão de energia. Então, de forma bem resumida, a gente transfere a nossa consciência e a gente tem que estar com essa consciência cada vez mais sutil, menos presa às coisas. A gente pode experimentar e fazer de tudo, desde que isso não fira as leis do céu e da terra, para que a gente não densifique a energia primordial das coisas. Tudo é vivo,
Uma pedra, uma mesa, a parede, uma planta, um animal, o nosso corpo, a espiritualidade, tudo é vida. Tudo coexiste. O que a gente entende como morte é simplesmente um plano dimensional diferente do que a gente entende como vida. Então, o que as pessoas chamam de vida e morte é bem simples. Vida, no conceito dos seres humanos nessa era atual, é a matéria, e morte é a espiritualidade. De maneira bem rudimentar é isso. E, na verdade, a morte e a vida, elas coexistem ao mesmo tempo. O que a gente transfere é a nossa consciência para corpos diferentes. Então, se você está num corpo astral, você está numa densidade diferente da densidade material. Simples? Talvez. Mas, conforme vocês vão praticando, vocês vão se tornando conscientes disso. Quem tem visão espiritual aberta, que vê espíritos, que vê outros seres, que vê os devas, os elementais, são provas de que isso tudo coexiste ao mesmo tempo. O que existe no universo são dimensões e a forma como a luz se manifesta. Então, por exemplo, quando a gente fala, estou olhando para o céu e vendo uma estrela, vamos imaginar que a gente está vendo a estrela de Sírius. Então, se a gente estiver vendo ela aqui utilizando o corpo humano, a gente está vendo o que aconteceu nela há mais ou menos 8 anos atrás, que ela está mais ou menos a 8 anos-luz de distância. Então, a gente está vendo o que aconteceu no passado da estrela. A gente só sabe o que está acontecendo lá no tempo presente se a gente estiver naquele aspecto luminal daquela estrela ou planeta que a gente está utilizando ou vivenciando a experiência. Então a gente tem que transferir a nossa energia para aquele ponto do universo manifesto e manifesto para a gente interpretar o que realmente está acontecendo ali no tempo presente. Então quando a gente fala de realidade multidimensional, a realidade quântica, é porque tudo de certa forma coexiste ao mesmo tempo e o tempo é muito relativo à forma de manifestação da luz e do som. Então quando a gente fala que o princípio era o verbo, o princípio do verbo foi a luz, a gente está falando aí do tempo e espaço, da forma como ele gira ou se manifesta. Não vou entrar em detalhes muito profundos disso, porque tem complicadores aí, não é coisa para a gente ficar abrindo mais profundamente ao público, isso é para quem já pratica, e é conhecimento transmitido oral. É por isso que muita coisa a gente não pode ensinar ou falar em vídeo. Porque além de gerar uma confusão, o pessoal começa a viajar na maionese e falar um monte de besteira aí na internet, achando que o mestre X, o YZ, que tudo que sabe é o super ultra espiritual, enfim. Aquelas papagaiadas que a gente ouve por aí. Na verdade não existe nenhuma temência a Deus ou nenhuma temência à espiritualidade. Qualquer um que fica criando essa ilusão de que as coisas estão erradas, então está se iludindo a si mesmo. O que existe, claro, o assim na Terra como no céu, em planos dimensionais ou universais, onde as pessoas começam a se conectar com realidades de outros seres, existe também uma certa baguncinha aí de domínio, de poder, mas isso tem a ver com realidades ainda de planos de manifestação, onde os seres, enquanto indivíduos, ou manifestam aspectos endócrinos, né, sentimentos e emoções, ou não manifestam nada disso. Então ali existe o mesmo jogo que a gente vê aqui na Terra, a gente vê também em muitos outros planetas e dimensões, inclusive o que a gente chama de espiritualidade. Mas isso também é intermediário. Se você se desprende mesmo, você se conecta ao teu Cristo interno, ao teu Buda interno, se você emancipa a sua consciência, você se conecta à fonte, a gente tem como fazer isso, através da chamatrina e outros meios, ligando as três pontes, enfim, os 3 tesouros, a gente não fica mais restrito ao plano dualista, então a gente vai se tornando cada vez mais co-criadores. Então não tem por que culpar a espiritualidade, culpar guias, culpar filhos paradisíacos, culpar co-criadores, culpar Deus e qualquer um. Na verdade não existe culpa, e é justamente essa culpa que a gente tem que tirar de dentro. Tanto a gente se culpar por algo que fez no presente, passado ou futuro, que a gente vai fazer ainda, como culpar outros seres pela situação em que a gente se encontra. Na verdade, isso daí tem causas muito profundas. Não vou me estender sobre isso, né? Tem um material vasto aí que eu já recomendei para vocês, que fala um pouquinho disso, não é meu propósito falar por que as coisas estão assim. Na verdade, a ideia é passar métodos ou práticas
para que a gente possa acessar isso de forma consciente e tirar essas culpas e medos. Então, a única forma que a gente tem de emancipar a nossa consciência é liberando-a daquilo que a densifica. E o que mais densifica é justamente essas culpas e medos, todo o sentimento, toda a emoção que nos prende a uma ficção, né, de que existe algo real. Na verdade, tudo é real quando a gente experimenta, quando existe eletricidade, os neurônios, os nossos nervos passam a mandar informação para o nosso corpo físico, material biológico, e a gente passa a julgar, a interpretar aquilo que se manifesta para a gente. Só que assim como aquela experiência, né, eu já contei para vocês, do Chuang Tzu, que ele teve um sonho em que ele era uma borboleta. E quando ele acordou, ele não conseguia mais diferenciar se ele era Chuang Tzu sonhando com uma borboleta ou se ele era uma borboleta sonhando que era Chuang Tzu. Então é mais ou menos isso, a gente vive num mundo que é um mundo de sonhos, é como se existisse uma consciência manifestando essas diversas polaridades, né? O yin e o yang, o masculino e o feminino. E isso não tem a ver com sexo, isso tem a ver com manifestação da polaridade energética. Vamos tirar aí os mimimis. Então esse aspecto de dualismo ou de polaridades energéticas tem a ver com fogo e água, enfim. São as formas de manifestação e isso não está preso. É por isso que é muito importante para quem já faz, para quem está estudando as práticas internas, tomarem muito cuidado quando começa a abrir a visão espiritual. De repente ela vai ver do lado dela um mestre lindo, maravilhoso, vestido com uma roupa linda, cheio de pedrarias, falando bonitinho. Mas se o coração não está aberto, se não existe o ver além da visão, né, além da forma, ela pode ser iludida, porque a partir do plano astral a gente consegue modelar o ectoplasma do jeito como a gente bem entende, se você tiver uma consciência e um domínio aí, uma condução da energia, para que você saiba fazer isso. Mas de forma geral é muito fácil enganar as pessoas e é muito triste ver as pessoas se iludindo com supostos mestres que acabam gerando situações para prender a pessoa ainda mais na energia de sofrimento, de dor. Porque infelizmente, assim como muitos seres humanos se alimentam de plantas, se alimentam de animais, também tem outros seres que se alimentam de energia. E essa energia, muitos desses seres acabam se alimentando de energia densa, que é emitida a partir da nossa frequência bioplasmática. Bioplasmática, quando a gente emite um sentimento e fica manifestando ele no nosso campo magnético, tem seres que se alimentam disso. Então, quanto mais denso, mais comida a gente fornece para esses seres e mais eles acabam incentivando mentalmente que a gente entre nessa vibração, nessa energia, para servir de alimento para eles. Então, isso é o vampirismo, né? Que a gente fala aí nos mundos espiritualistas, é o vampirismo, são os obsessores que acabam se conectando por afinidade ou por ressonância de conduta de vida. É por isso que é muito importante as práticas internas, manter aí o famoso orai e vigiai. Isso é importante para sempre, não é só nessa era atual, isso é sempre importantíssimo para que a gente possa se conectando a energias mais sutis e acabe se ajudando, então, e por consequência se ajudando as pessoas. Não quer dizer que porque um ser está prejudicando o outro, ele é um ser ruim. O ruim é a interpretação nossa, às vezes é a experiência que ele precisa estar passando, ou ele foi criado para ser daquela forma. Então o julgamento ele tem que servir como um filtro e não de uma forma destrutiva, porque você não sabe o dia de amanhã. De repente você pode passar por uma situação, ou já passou por uma situação, em que você se encontre no mesmo estado e precise também de uma ajuda aí para entender o que está além disso, para entender que é muito mais bonito os planos sutis, que a gente não precisa mais de sofrer ou ficar dependendo de aspectos densos para sobreviver. A gente pode viver e prosperar enquanto ser humano, enquanto ser espiritual, enquanto consciência crítica, búdica, Mahatma, enfim. Denominações aí pouco importam. A questão é o sentir, por isso que eu acho muito importante dentro das práticas internas, de qualquer método, tá? Que se torne consciente. Esse foi um dos problemas, eu não vou comentar agora profundamente sobre eras passadas da Terra, mas depois de Lemúria, né, do continente de Lemúria, quando veio o continente da época da Era da Atlântida, né,
até onde eu sei, até onde eu já conseguia buscar, foram 4 eras distintas. Da terceira era em diante começou um período de declínio, né? Uma idade muito complexa, muito densa, que foi onde aconteceu as grandes mudanças planetárias, quando a Terra passou aí por um período bem complexo, não só na linha de tempo humana, mas ali se afundou os continentes, houve toda aquela mudança geológica. E naquela era, uma coisa que é muito interessante, que vale muito mencionar aqui, é que muitas das pessoas que naquela era o que a gente chama de espiritualidade era muito mais fácil de acessar e muito mais fácil de ser trabalhado por conta do momento, né? Mas muitas pessoas se deixaram levar pela conduta das práticas internas dentro da linha de condução de energia para o aspecto mais denso, para o aspecto mais pesado. Elas começaram a aprender a conduzir a energia da natureza, né? Manipular isso. E a energia não gosta muito de ser manipulada, ela gosta de ser conduzida. Existe uma diferença grande de manipulação para condução. Quando a gente manipula, a gente está colocando um sentimento ali. Quando a gente conduz, a gente está colocando uma intenção pura. A intenção pura conduz a energia de uma forma não grosseira, de uma forma mais sutil. Mas enfim, nessa era o pessoal começou a abrir faculdade espiritual, começou a abrir a visão espiritual, e acabaram se corrompendo, não todos, claro, né? Mas muitos acabaram utilizando a energia de uma forma equivocada e acabou causando uma série de conflitos aí, porque não aprenderam a abrir o coração. E aí é onde entra Cristo na história toda, onde entra o nosso querido Michael, Arcanjo Miguel, Sananda, Maitreya, Kuthumi, enfim, Mestre Anada, Lanto, Koin, Buda, e tantos outros seres que a gente aí já conhece um pouquinho. Para quem não conhece, estude. Mas enfim, quando a gente trabalha com o aspecto crístico, quando a gente abre a chama trina, né, o coração verdadeiro, a gente não pode ser enganado. E a nossa energia violeta primordial, ela pode se manifestar de forma pura. Isso está muito além da chama trina, tá? Eu estou falando do coração puro, o coração crístico. Um dos caminhos é abrir a chama trina. Então, a partir do momento que você abre a chama trina e se conecta com o Cristo interno, você passa a acessar um aspecto de não dualidade, de contemplação da própria essência. Isso depende muito da pessoa e da vivência dela, né? Claro, isso é óbvio. Mas a gente tem que aprender esse caminho aí de reconexão. Foi um presente que nos foi dado aí por Sanat Kumara, pelas linhagens Kumara vinculadas à energia de Michael, ou à energia de Miquelito, de Arcanjo Miguel. E eu estou falando de forma mais respeitosa e amorosa, né? Estou aqui tentando me conectar e trazer essa energia um pouquinho mais perto. Então, esse aspecto de Cristo, o aspecto de Mika, é o aspecto do amor puro, do amor que não divide as coisas, né? E ele nos possibilita, a partir dessa conexão do nosso coração verdadeiro, a nos conectar direto à fonte, direto a Deus, direto à essência de todas as coisas. Então, quando a gente se conecta com o Cristo, a gente está se conectando com o nosso próprio amor de uma forma indivisível. Tamanha é a importância de a gente meditar no coração. Às vezes as pessoas querem muito abrir a visão espiritual, né? Abrir o terceiro olho. Isso não é tão absurdamente complexo, a gente precisa de refinar a energia, descalcificar a pineal, para que ela possa se expandir. Só para vocês terem uma noção, a pineal média das pessoas hoje em dia é mais ou menos o tamanho de uma ervilha. Antigamente, nas épocas de ouro, né, lá atrás, era quase do tamanho de uma bolinha de golfe. Então, ao longo das eras aí, acabou reduzindo pela falta de uso. A gente precisa de depositar a nossa intenção aqui. Uma das coisas que a meditação faz, de qualquer linhagem, se for conduzida corretamente, a gente volta a nossa atenção para o terceiro olho, a gente volta a nossa atenção para o coração, a gente volta a nossa atenção para o Tantien e vai fazendo aí uma fusão de energias em meditação profunda, para que a gente desperte. Quando a gente desperta a essência do Cristo, a essência de Buda e a essência Mahatma, né? Trindade. E aí cada vertente dá o nome que quiser para isso, né? Pode chamar de Brahma, Vishnu e Shiva, pode chamar dos três puros,
pode chamar dos grandes Budas, enfim. São nomenclaturas aí para ficar mais fácil o entendimento teórico da coisa, mas não tem como teorizar isso. Na verdade, a gente tem que aprender a se conectar com essa energia e aí é depositar a intenção. E é a intenção pura, a intenção essencial, a intenção que a gente começa a arrepiar o corpo e literalmente ter um orgasmo espiritual em que a gente entra em Samadhi. Samadhi, a palavra Samadhi, né, que é utilizada aí nas linhas mais da yoga, é quando a gente se torna consciente, a gente se conecta à essência daquilo que a gente está depositando, nossa intenção, a nossa fé. Então a gente está trazendo essa energia em Samadhi, se tornando consciente dela. Ela se divide normalmente em duas categorias, né? Não vou usar os termos aí para não confundir o pessoal, mas de forma bem resumida, a gente pode atingir o Samadhi a partir do momento que a gente medita, então a gente se conecta e se funde durante o período de tempo da meditação, e depois quando a gente sai da meditação a gente volta à consciência comum, e tem um estado um pouquinho mais elevado, que a gente se conecta em Samadhi e a gente permanece em estado de contemplação o tempo todo, assim como Cristo fez, assim como Buda fez, assim como Lao Tse fez, e vários outros mestres aí ao longo das eras fizeram. E tantos outros o fizeram, e tantos outros o fazem. Chico Xavier é um exemplo disso também, assim como outros mestres, Yogananda, Babaji, Tessor, enfim, Kuan Yin. Temos vários seres aí de exemplo que se tornaram conscientes o tempo todo. Então eles estão conscientes de quem eles são. E aí quando você se torna consciente, cada vez mais você evita que as pessoas sofram. Então quando o Buda se iluminou, ele viu o sofrimento do mundo e ele quis passar ensinamentos e métodos para que as pessoas saíssem desse sofrimento e dessa condição grosseira que elas se colocaram a si mesmas, né? Assim foi com Lao Tse, assim foi com Jesus Cristo, assim é com todos os grandes mestres. Quando eles veem, quando eles se tornam essa consciência de amor puro, elas tentam evitar o sofrimento das pessoas. Então tirem essa raiva ou esse julgamento achando que a gente está aqui abandonado e que a gente foi colocado para sofrer. Na verdade, a gente está passando por um período complexo, por um período de experimentações, e não existe nenhum problema nisso. É só a gente tentar virar a chavinha e tirar essa forma de ver as coisas. Muda. Faz de conta que a gente está sonhando e tenta se convencer e a entender de que tudo isso é um sonho, mesmo que a gente sinta esse sonho na pele. Em algum momento, se não for nessa vida, vai ser numa próxima. Se não for no mundo físico, será em outros mundos ou em outros planos dimensionais. A gente vai se tornar novamente consciente, porque o universo ele tem o seu tempo para cumprir o seu propósito, e quando ele tiver cumprido o propósito dele, ele se dissolve em si mesmo e volta a fazer parte do que a gente chama de fonte. Então os universos são criados e destruídos a todo momento, numa eterna mutação. Então é aí onde entra a eterna mutação, muito dita e explicada no taoísmo, no budismo e na yoga. E em todas as vertentes, tá? Na linha de Umbanda, nas linhas afro-brasileiras, em todas as correntes que têm esses ensinamentos clássicos falam da criação, sustentação e destruição, que é a mutação. E isso existe como propósito, não cabe a nós, enquanto consciência humana, julgar, e sim nos tornarmos conscientes. Então o mais importante nisso tudo é a gente buscar meios e condutas e práticas para a gente vá se conscientizando e vá se desenraizando dos aspectos mais grosseiros, para que a gente viva mais feliz e mais conscientes, né? Acho que eu consegui explicar aí um pouquinho das perguntas que me foram feitas a esse respeito. Não vou entrar no mérito de raça X, Y, Z no momento, porque não condiz com o propósito do vídeo, mas não tenham preconceito contra nenhum ser. Tenham domínio de si mesmos, tenham um despertar de consciência de si mesmo, principalmente do coração. Lembrem, mais importante que ver certas coisas é sentir a verdade dessas coisas. O sentir, o abrir o coração, impede que densidades ou seres mais densos se conectem à pessoa. Então, quanto mais a gente vive
em estado desperto dentro do nosso coração, e é difícil de manter isso aberto o tempo todo, claro, mas quanto mais a gente se conecta aí com o nosso Cristo interno, com o nosso Buda, com a nossa essência primordial, menos a gente vai ficando suscetível a seres mais densos ou seres que queiram nos prejudicar. Então a verdadeira magia disso tudo, a verdadeira experiência maior é o nosso próprio despertar. E como Sócrates dizia, eu repito isso sempre, eu sei que eu sou meio chato, a gente não aprende nada, a gente só recorda o que esqueceu. Lembrem-se, estamos vivendo uma experiência humana, mas somos seres espirituais. Certo? Tudo de bom a todos, fiquem bem.